Olá, galera do Portal Silvio Sandi, aquele salve a todos vocês, alunos e alunas. Prazer estar na sua frente, começando mais um curso aqui no portal. Bom, iremos então trabalhar a banca CESP-UNB, só que num molde um pouco diferente, naquele molde múltipla escolha, e aí existe sim uma diferença na cobrança do certo e errado e da múltipla escolha, não só pelo fato de ser certo, errado e múltipla escolha, mas no contexto da questão existe sim uma diferença substancial na realização da mesma, legal? Bem, então a nossa aula vai seguir aquela linha de raciocínio objetiva, dinâmica, sempre direta ao ponto, sem aquela firula, nada disso, perfeito? Só que ao longo da questão nós teremos a abordagem da teoria necessária para a realização da mesma. Tranquilo? Então vamos lá, galera, muito prazer estar na sua frente. Vamos lá colocar na tela a questão de número 1. Vamos falar então do tema Organização do Estado. Vem comigo aqui. Galera, começando agora a organização do Estado nos moldes CESP-UNB múltipla escolha, questão de número 1. Segundo o texto constitucional, para que as unidades federativas estaduais possam se desmembrar, são necessárias. A priori, é importante que você saiba o que é o desmembramento. No que consiste essa alteração da divisão interna? Vamos lá. Eu tenho aqui um estado A. Esse estado ele sofre uma divisão. E agora eu tenho o estado A e o estado B. Por exemplo, Mato Grosso, e agora eu tenho Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como vocês podem perceber, criou-se um novo ente, beleza? Quando isso acontece na sua prova, esse desmembramento é chamado de desmembramento formação. Por que formação, Araújo? Porque criou-se, formou-se um outro ente. Beleza. Araújo, eu percebo que o ente primitivo que sofre a divisão, ele continua a existir, não é isso? Exatamente. Não confunda jamais o desmembramento com a subdivisão, também chamada de cisão. A subdivisão ou cisão é quando o ente primitivo que sofre a divisão, ele some. Então, olha como é fácil. Subdivisão começa com a letra S. S de some. Pronto. Então, se fosse uma subdivisão, o ente primitivo A, ele iria desaparecer. Ele iria sumir. Então, a grande diferença entre o desmembramento e a subdivisão é porque no desmembramento, o ente primitivo que sofre a divisão, ele mantém a sua personalidade jurídica. Anota isso com asterisco, com bomba, qualquer coisa para te chamar a atenção. Legal? Bem, dito isso, a questão não fala sobre essas diferenças na alteração da divisão interna, não. Isso aqui foi um plus que eu quis ministrar para vocês. A questão, basicamente, vai apontar o artigo 18, parágrafo 3º, que são os pressupostos para a criação de um Estado. Vamos lá? Vamos lembrar? Voltou? Olha só. Quando eu falo do artigo 18, parágrafo 3º, basicamente eu tenho os seguintes procedimentos. Um plebiscito de todo o eleitorado do referido Estado. 2, uma apresentação de projeto... Olha bem, galera. Apresentação de projeto de lei complementar no Congresso Nacional, tá? 3, uma audiência opinativa, cuidado, ela não é vinculativa, é opinativa, da Assembleia Legislativa respectiva. Então, aquele Estado vai enviar os seus deputados para o Congresso Nacional opinarem sobre o desmembramento. E 4, a aprovação da lei complementar. Que lei complementar? Essa apresentada no ponto 2. A aprovação da lei complementar pelo
Congresso Nacional. Então, resumidamente, eu crio um Estado através de um plebiscito e de uma lei complementar. É o que daqui para frente nós iremos chamar de PLC, plebiscito e lei complementar. Moleza, moleza, moleza. Então, vamos à letra A. Aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, verdade. E a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional. Olha aí, é o gabarito. Ó, plebiscito e lei complementar. Plebiscito e lei complementar. Beleza? Voltando aqui. B. Aprovação popular mediante referendo, não. Araújo, eu não me recordo dessa diferença substancial entre plebiscito e referendo. É o momento da consulta ao eleitor. No plebiscito, a consulta é prévia, ou seja, eu consulto primeiro o eleitorado e depois o governo discute. No referendo, o governo discute primeiro e depois o eleitorado ele ratifica ou retira a eficácia daquela matéria. Vamos lá. C. Aprovação da população diretamente interessada por plebiscito ou referendo, não. E edição de emenda, não é emenda, é uma lei complementar. Letra D. Aprovação popular mediante referendo, não. Edição de resolução do Senado, também não. Então, gabarito, tranquila questão, letra A. Vamos lá. Questão de número 2. Considerando-se as normas constitucionais e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete aos municípios legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Olha aí, galera. Horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Parou aí e faça um favor, abra o seu vademecum, que seja, abram as súmulas vinculantes. Lembrando que toda súmula vinculante pertence ao Supremo Tribunal Federal, tá? Olha só. A súmula vinculante número 38, muito importante, demasiadamente importante, fala: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Ou seja, então, aos municípios realmente compete legislar sobre o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Porém, cuidado para não confundir com bancos. Eles sempre colocam bancos. Vamos lá. Horário de funcionamento de drogaria, farmácia, estabelecimento de bebida alcoólica, que seja, tudo é município. Mas horário de funcionamento bancário é da União por conta do Sistema Financeiro Nacional. E aí tem mais um adendo. Qual? Se for o tempo na fila do banco, olha bem, não confunda o horário de funcionamento do banco, que é a competência federal, com o tempo na fila do banco. O tempo na fila do banco, devido à localidade da matéria, pertence ao município. Tudo bem? Foi. Vamos lá, então, mais uma vez o gabarito sendo a letra A. Letra B, ao Distrito Federal, organizar e manter a Polícia Civil Distrital. Não. Galera, a Segurança Pública Distrital, a PM, a Civil, os bombeiros militares, tudo é organizado e mantido pela União. Beleza? C. Aos estados legislar sobre normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados pelos governadores. Outra súmula vinculante, a súmula vinculante 46. Essa é muito mais cobrada, tá? Colocando na súmula vinculante 46, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União. Ou seja, os estados não têm competência para legislar sobre tal matéria. Letra D. Privativamente aos estados, promover políticas públicas voltadas à saúde e assistência pública das pessoas com deficiência. Galera, não, né? De maneira alguma. A competência ela não vai ser privativa do Estado, de maneira alguma. Eu quero que vocês coloquem a priori no artigo 23, tá bom? Quando eu coloco no artigo 23, inciso 2, olha bem que interessante, tá?
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras com deficiência. 23, inciso 2. Galera, esse cuidado, tá? Essa assistência pública a pessoas com deficiência é uma competência comum. Sendo assim, compete à União, Estados, DF e municípios. Vamos lá. Letra E. Ao Distrito Federal legislar de forma concorrente sobre sistemas de sorteios como bingos e loterias. Súmula vinculante número 2. A competência é da União, a competência é federal. Então, pode verificar de 3 opções, aliás, de 5 opções, 3 versam sobre súmula vinculante. Beleza? Ou seja, galera, não dá para chegar na prova, tá bom? Sem o estudo, o bom estudo das súmulas vinculantes. Então, muito cuidado, porque às vezes você concentra na Constituição, você lê o artigo 21, 22, 23, 24, faz aquele exercício e chega na hora da prova e não cai nada da Constituição e sim as súmulas vinculantes. Portanto, muitíssimo cuidado, tá certo? Vamos seguir? E vamos para a questão de número 3. No que se refere à organização político-administrativa do Estado, assinale a opção correta. A competência da União e dos municípios é expressa, sendo a competência dos estados remanescente ou residual. Vamos embora entender isso, olha só. Quando eu pego as competências dos estados, eu verifico aquela regra do artigo 25, parágrafo 1º. Que regra é essa? A regra da competência residual. Araújo, não entendi. Aquilo que não é, olha o funil aqui, galera. Aquilo que não é da União e aquilo que não é dos municípios será dos estados. Então, se entrar no funil, passar por todo mundo, cai no colo do Estado. Já a União terá as suas competências expressas. Se você pegar, por exemplo, o artigo 21, você verifica uma série de competências expressas da União. Tudo bem? Se você pegar um município, você vê o artigo 30, que são competências expressas do município. Beleza? E o Estado acaba ficando com a competência residual. Ou seja, se não é da União e não é do município, pertencerá aos Estados-membros. É isso. Mas, cuidado, e eu já quero que vocês anotem uma observação muito, muito, muito importante. Qual? Excepcionalmente, aos estados, nós temos competências expressas asseguradas. E, basicamente, você vai encontrar 3 muito importantes. A exploração do gás canalizado, a criação de região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião na forma da lei complementar estadual e a criação de municípios. Quem cria município é o Estado através de uma lei ordinária, tá? Então, resumindo, o que você vai marcar na prova? Que apesar dos estados gozarem de competência residual, excepcionalmente atribuem-se competências expressas, sendo as principais, para fins de prova, claro, o gás canalizado, a exploração, tudo bem? A questão relacionada à criação de região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, na forma de lei complementar estadual, e a criação de municípios, na forma do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Tá certo? Vamos seguir? E vocês reparem que é o gabarito, né? Mais uma vez, a letra A sendo o gabarito. Opção B, é possível, mediante emenda à lei orgânica distrital, a criação de municípios. De maneira alguma, o artigo 32 da Constituição veda a divisão do Distrito Federal em municípios. C, cada uma das unidades integrantes da federação é ente autônomo e soberano. Nunca. Galera, o artigo 18 da Constituição prevê os entes federados. Quais são, Araújo? União, estados, DF e municípios. Beleza. E
a todos eles dá-se autonomia. Por quê? Porque soberania é um fundamento da República Federativa do Brasil. Tá bom? Então, soberana é apenas a República. Beleza? Então, vamos pular, letra D. Sendo o Brasil um Estado laico, ou seja, sem religião oficial, é vedado aos entes federativos estabelecer cultos e igrejas ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Até então tá lindo, tá? Até então é o artigo 19, inciso 1. O que inclui a colaboração de interesse público? Não. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, entenda. Via de regra, por força do Brasil ser um Estado laico, o artigo 19, inciso 1, traz realmente essa vedação. Só que ele afasta essa vedação justamente na colaboração de interesse público. Então, se for uma colaboração de interesse público, há um afastamento da vedação. Tudo bem? Vamos lá. Letra E. Dado o poder de autonomia, os estados podem estabelecer em suas constituições a participação de Assembleia Legislativa na nomeação, exoneração e destituição pelo governador de secretário estadual. Claro que não, né, galera? Vai ofender, obviamente, a separação dos poderes, toda uma simetria constitucional. São cargos de livre exoneração e nomeação do chefe do executivo. Se você submete isso ao crivo do legislativo, você perde a sua independência no exercício daquele poder, tá bom? Então, o gabarito ficou sendo a letra A. Vamos lá, vamos seguir. Mais uma na tela. 4. Acerca das normas constitucionais que tratam da organização do Estado, de acordo com a jurisprudência do Supremo, assinale a correta. Apesar de Brasília ser a capital federal, a Constituição Federal, olha que interessante essa questão, hein, galera, admite a transferência temporária da sede do governo federal. Olha que interessante. É possível a transferência temporária da sede do governo federal? É. Vamos colocar agora no artigo 48, tá bom? Olha só. Transferência temporária da sede do governo federal é o artigo 48, inciso 7. O interessante é o seguinte, tá? Quando você coloca, ó, versus 49, inciso 6. Quando você coloca no artigo 49, inciso 6, você lê que a competência exclusiva do Congresso Nacional mudar temporariamente sua sede. Então, galera, se a sede do governo federal está no artigo 48, então, para a concretização dessa mudança da sede temporária, é uma lei. Agora, se for a sede do Congresso Nacional, é competência do próprio Congresso Nacional via decreto legislativo. Então, não se esqueça, não confunda bife à milanesa e bife ali na mesa. Mudar temporariamente a sede do governo federal é lei. Beleza? Lei. Precisa de sanção do presidente. Mudar temporariamente a sede do Congresso Nacional é decreto legislativo e não precisa de sanção do presidente para tanto. Beleza? Vamos lá. Então, vamos acabar de ler? Por meio de lei ordinária, exarada pelo Congresso com sanção do presidente. É o gabarito. Tá? É o gabarito. Beleza? Muito bom aparecer isso, né, galera? Vamos para a letra B. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual verdadeiro, dentro do período determinado por lei complementar federal verdadeiro, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito verdadeiro, as populações dos municípios envolvidos, com posterior referendo pela Assembleia do Estado, de maneira alguma. Até porque você detona, você acaba com a autonomia dos municípios. Vamos lá? C. A Constituição admite que os estados, DF, territórios, dividam-se em municípios. Ó,
estados podem, DF não e territórios podem. Cuidado, hein? O território ele pode ser dividido em município. Apesar do território ser uma autarquia especial da União, tá? Eles podem ser divididos em municípios. Letra D. Como forma de incentivar a produção local e assim aumentar a arrecadação tributária estadual, mostra-se de acordo com o ordenamento jurídico, lei estadual que estabeleça como condição de acesso à licitação pública para aquisição de bens que esses sejam produzidos no âmbito do território do Estado licitante, de maneira alguma. Artigo 19, inciso 3. É vedado aos entes federados criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. É a mesma coisa que virar e falar assim, ó, o governador de um estado só vai dar isenção de ICMS sobre o gesso para empresários nascidos naquele estado. É um absurdo, tá? Então existe toda uma isonomia federativa que não foi respeitada nessa letra D. E para a gente fechar mais uma questão, letra E, o presidente da República poderá decretar a intervenção da União em Estado da Federação quando verificar flagrante descumprimento dos direitos da pessoa humana. Parou aí. Onde estão os direitos da pessoa humana no tema intervenção? Coloque no artigo 34, inciso 7. 34, inciso 7. Lá você vai encontrar na linha B de bola os direitos da pessoa humana. Para quem não se recorda ou ainda não estudou, todo princípio estampado no 34, inciso 7, ele ganha um nome, chamado de princípio sensível. O princípio sensível, se violado, pode gerar a intervenção da União naquele Estado violador. Só que aí, galera, o rito vai seguir um outro momento da Constituição. Vamos lá? Olha só. Faça favor agora de colocar no artigo 36, tá? 36. A decretação da intervenção dependerá, inciso 3, de provimento pelo STF, de representação do PGR, na hipótese do 34, inciso 7, é o nosso caso, e no caso de recusa à execução de lei federal. Então vamos anotar isso. O Procurador-Geral da República, ele entra com uma representação no STF, tudo bem? O STF, julgando procedente a representação, ele faz uma requisição ao presidente da República, e lembrando que, se é requisição, o presidente está vinculado a decretar intervenção. Tá? Não confunda requisição com solicitação. Quando for solicitação, o presidente tem discricionariedade. Agora, se aprova colocar requisição, é porque o ato de decretação de intervenção torna-se vinculado, tá? Então é isso que vai acontecer. Agora vamos à opção E. Nessa hipótese, o decreto de intervenção deverá imediatamente ser submetido a referendo do Congresso. Não. E por que não? Olha só. Abra agora no artigo 36. De novo, tá? Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, 6 e 7 e 35, 4, vamos sublinhar agora, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, então, nesses casos, por força do presidente estar obrigado a decretar a intervenção, dispensa-se o controle político feito pelo Congresso Nacional. Tá bom? Mais uma resolvida, muito bom, e vamos para a última questão desse bloco. A respeito das competências dos entes federados, assinale a correta. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência residual para atender às suas peculiaridades. Bom, dentro da competência concorrente, no artigo 24, parágrafo 3º, você tem a seguinte ideia. A União estabelece normas gerais. Tudo bem.
Porém, se a União for omissa, isso dá aos estados a competência para editarem normas gerais. Beleza? O nome dessa competência é competência plena ou supletiva. Então, a competência não é residual, é a competência plena. Tudo bem? Residual é aquela do artigo 25, parágrafo 1º. Letra B. A eficácia de lei estadual vigente não será suspensa na hipótese de superveniência de lei federal sobre normas gerais, mesmo que a lei federal traga disposições contrárias à lei estadual. É claro que será suspensa. Se eu pegar o 24, parágrafo 4º, o que é que eu leio? Eu tenho o seguinte, ó, uma lei de maio de 2015 editou normas gerais no estado do Rio de Janeiro. Tudo bem. Aí, em maio de 2018, normas gerais da União contrárias, tá? Contrárias àquela norma geral do Rio de Janeiro. O que acontece? Suspensão da eficácia da lei do Rio de Janeiro no que for contrário. Tudo bem? Então, ocorre uma suspensão da eficácia. E cuidado, hein? Não é uma revogação. A prova adora colocar isso. Não é uma revogação, tá? É uma suspensão de eficácia. Revogação, a lei sai do ordenamento jurídico. Suspensão da eficácia, ela continua, mas não produz efeito. Vamos lá. Compete privativamente à União zelar pela guarda da Constituição. Galera, dica. Toda competência privativa e concorrente, tá? Toda competência privativa e concorrente começam com o verbo legislar. Então, se na sua prova aparecer competência privativa ou competência concorrente, jamais o verbo pode ser diferente de legislar, tá bom? Mas essa competência aqui está no artigo 23, inciso 1, é uma competência comum entre os entes federados. Porém, leva a minha dica para a prova. Se aparecer competência privativa ou concorrente, o verbo tem que ser legislar. Tem que ser, tá bom? Vamos lá. Letra D. A competência da União para legislar sobre normas gerais afasta suplementar dos estados? Olha só, não afasta, não impede. É o 24, parágrafo 2º. Qual é a ideia? A União faz a norma geral e os estados as normas específicas. Letra E. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Verdadeiro. É o 24, parágrafo 1º. Qual é a ideia? A União faz a norma geral e os estados as normas específicas. E havendo a omissão da União, os estados gozam da competência plena para atender às suas peculiaridades. Tudo bem? Então a gente conseguiu fazer uma boa questão, revisando assim os moldes do artigo 24, notadamente os parágrafos do 24 que caem pra caramba em prova, tá? Fechamos então esse primeiro bloco de organização do Estado e a gente volta.